estão conosco espiritualmente e virtualmente. Eu estava lendo junto com vocês a mensagem aqui feita pelo nosso amigo Emmanuel. E eu iria dizer que eu sou muito bom de interpretação de texto. E eu era realmente muito bom em português. Ainda acho que sou. Mas eu fiquei vendo a mensagem do Emmanuel, e as duas primeiras frases, ela diz: não procures repouso em momentos vazios. Eu fiquei pensando se não seria mais correto inverter a frase. Em momentos vazios, não procures repouso. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Houve uma troca simplesmente de posição, mas tem pode ter uma mudança muito grande. Eu falo isso por quê? Porque na frase seguinte de Ideias, ele diz: inércia, simplesmente, é começo de angústia. Inércia é você estar parado. Na física, disciplina, física de estudo, tem dois tipos de equilíbrio. Tem um equilíbrio que se chama estático. E tem um equilíbrio que a gente denomina de equilíbrio dinâmico. Os dois é denominado equilíbrio. Por quê? Porque no equilíbrio estático você está parado. E você está parado porque as forças que estão atuando em você fazem com que você fique parado. E qual é o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico é quando você está em movimento, mas as somas das forças continuam sendo zero. E o que acontece? Você se movimenta, mas não acelera. Você mantém uma velocidade constante. Então se diz que você está num equilíbrio dinâmico. Por que falo isso? A morte é um equilíbrio estático. Você está parado. A vida tem que ser um equilíbrio dinâmico. Não pode ter uma inércia. A gente tem que continuar andando, mas com equilíbrio. Estão entendendo? Certo? Você não pode nem ir parando, nem acelerando demais. Você tem que manter uma certa velocidade constante, manter um equilíbrio dinâmico. Esse é um grande desafio da vida, certo? Nós mantermos na vida um equilíbrio dinâmico, certo? Porque o equilíbrio parado é fácil. O equilíbrio parado é não falar, é não fazer nada, é não atuar. Você está parado, está morto. O problema é a gente conseguir um equilíbrio de não levar o desequilíbrio para o outro no dia a dia, no caminhar normal. Estão entendendo? Eu acho que é nesse sentido que ele diz inércia, simplesmente é começo de angústia, ou seja, é começo de problema para você. Porque você está numa situação em que você está num equilíbrio estático, você está parado. Mais cedo ou mais tarde, a água parada apodrece. Certo? Então, a gente não pode ser uma água parada, certo? A água parada é um equilíbrio estático. Um rio, ele tem que ter movimento. É um equilíbrio dinâmico. A gente é a mesma coisa. Uma pessoa que tem um equilíbrio, está num equilíbrio estático, ela às vezes está num profundo quadro depressivo. Ela está parada. Certo? Por isso que ele diz que a inércia é um começo de angústia, que pode levar a uma depressão e assim sucessivamente. Tomemos muito cuidado, certo? O equilíbrio mais difícil não é o equilíbrio da morte, não é o equilíbrio do túmulo. O equilíbrio mais difícil é esse que a gente fazer no dia a dia. E você manter um caminhar, certo? Nem ir parando e nem ir muito rápido.
Tem que ser constante. A vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Esse que é o problema. Bem, isso me ocorreu, certo? Falar para vocês. O nosso tema de hoje está relacionado com o mês de setembro, que é considerado o mês da prevenção do suicídio. Eu não sei porquê, não sei se vocês sabem por que é amarelo e por que é setembro. Não, ninguém sabe aqui, nunca ouviram falar, certo? Primeiro, o amarelo é fácil. O setembro não é simples. O amarelo aconteceu o seguinte. Nos Estados Unidos, na década de 60, se eu não estou enganado, um rapaz de 17 anos, ele era, assim, ele tinha uma facilidade como mecânico muito grande. Mexia nos carros, pintava, remodelava, esse negócio todo. E ele, com 17 anos, ele comprou um carro todo caindo aos pedaços e reformou o carro e pintou, é um Mustang, já ouviu falar Mustang, certo? E pintou de amarelo. O problema é que o rapaz com 17 anos usou o carro para se suicidar. Certo? E deixou uma carta para os pais dizendo, olha, vocês não são responsáveis, não se culpem. Mas isso criou um grande choque na família e nos amigos. Por quê? Porque nem ele, nem ninguém percebeu que ele estava com um problema. E aí resolveram, no momento em que foram fazer o velório, distribuir uns adesivos amarelos. Por quê? Porque o carro era amarelo. Certo? Aí o carro era amarelo. Agora, por que setembro? Setembro porque também há acho que uns 10, 15 anos atrás, tem uma organização internacional de prevenção ao suicídio no mundo inteiro. E a Organização Mundial da Saúde se associou a essa organização para exatamente fazer um evento de prevenção. E escolheram 10 de setembro. 10 de setembro, certo? Para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Que foi uma junção de esforço da Organização Mundial da Saúde com essa organização, que é uma ONG, certo? Só que é uma ONG global de prevenção ao suicídio. Então, por isso que é o setembro amarelo. Amarelo por causa do rapaz, do carro, do rapaz, e setembro porque, certo? A ONU, de certa forma, escolheu 10 de setembro para fazer o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Bem, isso nós colocamos aqui. Nós vamos ver, em termos do suicídio, rapidamente, o suicídio em si, aquele em que você se mata. Mas mais, nós queremos ver o suicídio indireto, ou dito inconsciente, aquele que, em tese, não é intencional. Por quê? Nós consideramos importante, porque o nosso amigo André Luiz, num dos livros dele, destaca algo que mesmo o espírita, lendo o livro, não percebe. Ele, quando desencarnou, o André Luiz foi considerado na espiritualidade um suicida. Certo? Ele não entendeu absolutamente como que ele foi suicida, porque ele morreu numa mesa cirúrgica, tratando de um câncer. Quando ele se viu na espiritualidade, ele se viu taxado como um suicida. E não entendeu, porque ele não se matou, mas para a espiritualidade ele foi um suicida porque ele teve uma vida desequilibrada, em termos de bebida, fumo, essas coisas todas. Então, ele diminuiu o tempo de vida dele. Então, para a espiritualidade, foi um suicídio não intencional ou direto, mas foi um indireto porque diminuiu o tempo. Mas o mais interessante é que ele viu
um dos hospitais do nosso lar, uma quantidade significativa de pessoas nas mesmas situação dele. E o mentor, isso que muitas vezes a gente lê, mas não vê as entrelinhas, o mentor diz, cara, você não imagina, mais de 70% dessas pessoas que estão aí internadas, desencarnado como suicidas inconscientes. É um negócio sério. Ele está dizendo, olha, não é da quantidade enorme. Todos os dias no Brasil desencarnam em torno de 3.000 pessoas. Todos os dias. 3.000 pessoas. Dessas 3.000 pessoas, 1% se suicida. 30%. Ou ele está dizendo, e o resto? O resto, 70% são considerados suicidas também. Isso não aparece nas estatísticas. Isso não mostra, não sai, não está na organização da saúde, nada. É uma informação do plano espiritual. Olha, cara, suicida que aparece nas estatísticas é 1%. Nós estamos dizendo que 70% do restante também são suicidas. Isso é um negócio enorme, certo? Nós estamos lidando, certo, no suicídio indireto, com uma situação mais grave, eu diria, do que o próprio suicídio direto. 70% de 3.000 são 2.000. 2.000 pessoas todos os dias desencarnam antes do tempo. Em outras palavras, por N razões, bebida, droga, certo? Uma série enorme de circunstâncias em que você, em função do seu modo de vida, você diminuiu o seu tempo de vida. N razões, N justificativas. Certo? No caso do André Luiz, ele mesmo coloca a bebida, o fumo, essas coisas todas. Mas pode ser outro tipo de situação, comida exagerada, sei lá. 70%. Então nós achamos, eu mesmo quando li o André Luiz, não percebi isso. Vinha perceber quando eu li esse livro chamado Suicídio Inconsciente, um livro espírita, onde o rapaz, na realidade, ele faz uma coletânea de todas as informações, as mais relevantes, sobre suicídio inconsciente dentro da doutrina. E ele percebeu, e ele colocou num dos capítulos, esses dados, 70%, nós colocamos aqui, eu estou adiantando, 70% dos 3.000 pessoas que desencarnam diariamente são suicidas inconscientes. O que significa isso? Significa que você tinha um planejamento de 100 anos e você diminuiu. Significa o quê? Aquilo que você tinha programado para realizar, você não conseguiu. Significa que você, muitas vezes, se comprometeu negativamente para o seu futuro. Então, é uma série de consequências que não é simplesmente numérica. Tem consequências no plano espiritual porque você vai ficar em tratamento, tem consequência para as vidas futuras. Não é, então, simplesmente um número, 70%. Então, 70%, podia ser 75%, mas não é isso. Certo? Em todo um trabalho. Uma pessoa que se suicida, o 1%, ele leva séculos, às vezes, para se reajustar. Séculos. Eu, quando estudei essa questão do suicídio, certa vez eu vi uma comparação que eu achei brilhante de entender por que desses séculos. E a explicação é meio simbólica. Não é explicação porque é uma questão fluídica, é uma questão de lei de causa e efeito. Eu achei brilhante. Ele dizia o seguinte, olha,
E isso é amplo, não é questão só do suicídio. Ele diz, olha, no momento em que você erra, e se errar pode ser o mais abrangente possível, você sabe exatamente o momento em que isso se faz. Mas você não sabe as consequências no tempo deste erro. E ele compara. Imagine que você vai para um alto de um morro. Alto de um morro. A planície está lá embaixo. E você pega uma pedra redonda, roliça, e solta a pedra. Você sabe exatamente o momento em que você soltou a pedra. Mas você não sabe quanto tempo vai levar para a pedra parar. Você não sabe o que vai acontecer no caminho para ela parar. Ela pode fazer uma avalanche. Ela pode atuar em outras situações. Então, quando uma pessoa se suicida, é o jogar a pedra. Você não sabe o quanto isso vai causar. Quando é que a pedra ou as consequências vão terminar? Não sabe. Bom, essa é a razão de por que tem pessoas que se suicidam e ficam meses, anos em tratamento. Outras permanecem séculos. É o tipo da pedra, a força que você jogou a pedra. Está entendendo? Então, um ato de suicídio, seja direto ou indireto, é um soltar a pedra. Tem consequências imediatas e tem consequências que levam encarnações até a pedra parar. Isso vale para o suicídio e vale para qualquer erro nosso. No momento em que você leva a dor, o sofrimento, as lágrimas, você realiza um erro. Você sabe exatamente o momento em que ocorreu o evento. Mas você não sabe as consequências. Quanto tempo vai levar para que você consiga um equilíbrio dinâmico? Consiga um equilíbrio do tempo. Esse é um dos grandes galhos dos nossos erros. Não é apenas você fazer o erro, mas é quanto tempo você vai levar para reajustar, se reequilibrar e reequilibrar aqueles que foram afetados. Se considera que mais ou menos para cada suicida, em torno de 6, no mínimo 6 pessoas são afetadas diretamente pelo ato. O impacto na família, nas pessoas que estão ao seu redor, às vezes é terrível. Terrível. Certo? Eu comparo com uma pessoa que está no meio de um ator numa peça de teatro. Uma peça de teatro. De repente, todo mundo tem uma fala na peça. E você, de repente, diz, estou saindo, cara. E as outras pessoas? E as outras falas? Como é que fica? Pô, você era importante na peça. Está entendendo? Quer dizer, a pessoa quando sai da peça, sai da vida, ela desfalca. Certo? A vida dos outros. O trabalho dos outros, a convivência com os outros. Isso é parte do débito. É parte. Certo? O débito não é apenas individual, é as consequências que você leva para a vida dos outros. Então, 70% é um negócio enorme. 1% já é o direto. Certo? E todas essas campanhas de prevenção é pelo 1%. Certo? O Setembro Amarelo é para 1%. Certo? As campanhas não veem
Esse suicídio que nós estamos falando, o suicídio em que você encurta, o suicídio do André Luiz, não é essa. A campanha amarela não é para esse. Nós estamos fazendo. Certo? Mas a totalidade lá fora se preocupa com aquele 1%. Ótimo, é verdade, 1% é terrível. Certo? Mas e os outros 70% que não aparecem? Então são essas razões porque nós fizemos e estamos trazendo esse tema. A gente vai tentar fazer com vocês, em termos de perguntas e respostas, muitas perguntas que nós iríamos ver, eu já respondi aqui nesse meio tempo. Mas antes, a intenção nossa, todas as vezes que a gente fizer uma palestra, a gente gaste 2, 3 minutos com algum acontecimento que seja marcante dentro da doutrina espírita naquele mês. Porque é importante que a gente conheça a doutrina, a história da doutrina. Nós escolhemos dois para destacar. Primeiro, que em setembro se comemora a fundação do primeiro centro espírita no Brasil, que foi em Salvador, em 17 de nove de 1865. A doutrina é de 1857. Mais ou menos 10 anos depois, fundou-se no Brasil. Não existe esse centro, é o Centro Grupo Familiar do Espiritismo, certo? Foi fundado por baianos, né? Lá, exatamente pouquíssimo, eu diria, menos de uma década depois, um pouco mais de uma década depois da doutrina aparecer em Paris. E eu coloquei do lado um outro centro espírita na Bahia, que é o Centro Espírita Caminho da Redenção, que em setembro também comemora. Não comemora centenário, mas comemora um pouco mais, porque ele foi fundado em 1947. O nosso lar aqui foi fundado em 1946. Um ano depois eles fundaram. E por que nós estamos colocando? Porque provavelmente o Centro Espírita Caminho da Redenção é o maior centro espírita do Brasil. Em termos de atividades, em termos de palestras, em termos de ação na sociedade, que é dirigida pelo nosso amigo Divaldo Franco. Certo? Então, nós vemos que tem um primeiro centro no Brasil, na Bahia, e tem um centro na Bahia, hoje em dia, que é um centro de referência para todos os demais centros no país. Eu não diria que é uma coincidência, certo? Mas certamente é um fato relevante. E o segundo elemento é que em setembro também se comemora o nascimento do nosso amigo Caibá Chotô, que foi um grande espírita paulista aqui de Matão, certo? Fundou um jornal chamado O Clarim e uma revista que ainda hoje existe, centenária, e uma revista chamada Revista Internacional do Espiritismo, que ainda hoje existe, excelente revista. E nós colocamos do lado capa de um livro chamado Crestomatia da Imortalidade. Um nome bonito, né? Compêndio da Imortalidade. São vários mentores, inclusive o nosso amigo Caibá. E no capítulo 6 desse livro, certo? Ele faz uma mensagem exatamente sobre suicídio indireto. Onde ele diz, suicidas somos quase todos nós. 70%. Certo? Então, é isso que nós vamos ver, certo? No tempozinho que a gente tem à frente. Já falei está ali o carro. Nós fomos pesquisar o carro, certo? Do nosso amigo, o Mustang amarelo. Antes de iniciar em si a questão do indireto, eu quero destacar alguns pontos que essa tela nos traz.
se suicida jovens, adultos e pessoas da terceira idade. Por razões distintas e de modos distintos. O que queremos dizer com isso? Na juventude, na faixa da juventude, de cada 10 tentativas, uma se materializa. Se a gente for o extremo da terceira idade, de cada 10 tentativas, 9 se fazem real. Por que a diferença? Porque o jovem, ele não quer realmente se matar. Então, a tentativa, ela é, digamos assim, frouxa. Ele está dando um grito de alerta. E eu estou com um problema. Enquanto que o da terceira idade, ele quer uma solução definitiva para o problema que ele está vivendo. Então, se no jovem a forma é uma forma facilmente reversível, na terceira idade, não é. Por quê? Porque o que um está vivendo é diferente do que o outro está vivendo. Agora, no adulto, o que ocorre? Na maioria das vezes, ocorre o suicídio indireto. Está compreendendo? É aquela pessoa que aparentemente pode estar bem, mas ela está homeopaticamente se matando. Está compreendendo? Quer dizer, ela não está numa situação em que ela tem uma perda profunda de movimento, de convivência, que a pessoa idosa está, e não tem os mesmos problemas do jovem, em que ele está realmente fazendo um grito de socorro. Nessa meio tempo, na maioria das vezes, nós diríamos, está ocorrendo o suicídio indireto. É nessa meia faixa que você está perdendo o tempo. Os seus 30, 40, 50 anos, em que muitas vezes você tem uma vida desequilibrada. Estão entendendo? Foi essa a razão de por que nós colocamos, certo? Essa tela, para destacar, certo? De por que dos 70%? Por que é grande os 70%? Porque eles, muitas vezes, se foca nessa fase adulta, certo? Que não é nem o jovem e nem a pessoa da terceira idade. Já falei aqui do livro Suicídio Inconsciente, é um excelente livro. E eu trouxe outro, que é do nosso amigo Simonetti. Por quê? O nosso amigo Simonetti tem um livro chamado Suicídio, Tudo o que Você Precisa Saber. É diferente os dois livros. Diferente por quê? Porque o do Simonetti é feito de perguntas e respostas. Perguntas que ele ouviu quando fazia palestras, ele era aqui do interior de São Paulo também, certo? E ele compilou as perguntas e as respostas. Então, suicídio, tudo o que você quer. Então, as perguntas que nós iríamos ver, ou vamos ver, certo? Hoje, são perguntas extraídas do livro. Que livro? Suicídio, tudo o que você precisa saber, certo? É um livro de leitura fácil, simples, direta, certo? Não é tipo mensagem do Caibá, certo? E nem análise, como o nosso amigo fez, onde ele descobriu que 70% das pessoas que desencarnam são suicidas indiretos, certo? Muito bem. Antes de perguntar para o Hermínio, para o Simonetti, uma pergunta que foi colocada para o Kardec, em termos do suicídio. Por que eu não posso tirar a minha vida?
Por que não é livre o homem de pôr termo ao seu sofrimento? É uma pergunta que está no livro dos Espíritos, pergunta 957. Por que eu não posso me matar? Se eu estou com um problema? Né? É uma pergunta que antecede a questão do suicídio, digamos assim, se eu pudesse dizer assim. A resposta do nosso amigo Kardec é o seguinte: olha, ao Espiritismo estava reservado o grande esclarecimento de por que você não deve se matar. Por quê? Porque a doutrina espírita, através das comunicações mediúnicas, através dos livros, eles nos dizem: meu filho, você continua do outro lado. Aquilo que você imaginava que era uma solução, o suicida, quando ele quer se matar, ele quer se apagar. Ele quer sumir, se isso fosse possível. E ele constata do outro lado que isso não ocorre. E aí ele dá as comunicações. Então a doutrina espírita vem nos explicar não apenas no sentido ético, moral, e você está indo contra o Criador, certo? Contra as leis divinas. Ela demonstra, certo? Que você soltou uma pedra, cara. E a pedra não para. Estão entendendo? Uma das outras perguntas que está no Livro dos Espíritos, que eu acho muito interessante, diz: qual é a consequência que qualquer suicida tem? Não importa se você é jovem, adulto ou terceira idade, não importa a forma que você se matou, qual é a consequência comum? Sempre vai ocorrer. Desapontamento. Todo suicídio, seja ele jovem, adulto ou terceira idade, ele tem um profundo sentimento de desapontamento com ele. Cara, eu fiz uma varada, eu não morri. É o desapontamento. A solução que ele imaginava que era a solução, não é solução. Por isso que o nosso amigo Hermínio diz: suicídio é o maior, o mais trágico e lamentável equívoco que o ser humano pode ter. Foi a maior bobeira, porque ele estava querendo uma solução que ele percebe que complicou a vida dele. Então, o que ele vai sentir? Um desapontamento. Com ele, não é com Deus, com o plano espiritual, certo? É com ele. Pô. E a doutrina espírita vem nos explicar de porquê do desapontamento. As consequências desse desapontamento. O quão profundo pode ser esse desapontamento. Estão entendendo? Essa que é a questão. Então, você tem o direito? Sim, você tem o direito de exterminar. Mas se você fizer isso, você vai constatar um profundo desapontamento. Porque você vai constatar que você continua. Que o problema continuou dentro. Por quê? Porque estava dentro da sua cabeça. Está entendendo? O que é o suicídio indireto? E aí já é pergunta para o nosso amigo Simonetti. Essencialmente, o suicídio indireto é aquele que, por algum tipo de comportamento, você abrevia a sua existência, de alguma forma. Então, em todas, por isso que ocorre que você tem 70%. Porque a sociedade, em função do modo de vida, de pensar, de sentir, existir, certo? Ela que naturalmente vai abreviando a sua existência. E isso vai ter consequências espirituais e kármicas diferentes para cada um de nós.
Porque o comportamento foi diferente. Então, as consequências, nem sempre a pessoa vai para um umbral. O meu umbral é diferente do seu umbral. O meu vale de suicidas é diferente do seu vale de suicidas. Por quê? Porque a forma e o tempo que eu levei para chegar no suicídio é diferente. Então você vê pelo Chico comunicações de jovens, 20, 30 anos, e ex-suicidas, 1 ano, 2 anos, meses depois. Por quê? Porque foram ajudados, porque a forma como ocorreu o suicídio é diferente, certo? Muitas vezes ocorre quase que um homicídio espiritual. Então, os atenuantes são muito grandes. Então, o tempo que a pedra vai parar é diferente. Né? O tempo da pedra parar para cada um de nós é diferente. Então não se pode dizer, não, você vai ficar 10 séculos no Vale dos Suicidas. O André Luiz ficou 8 anos. Não no Vale dos Suicidas, mas no umbral, 8 anos. Mas tem gente que não, que está 80 anos. Mas a vida é diferente. O caminhar foi diferente. O esforço foi diferente. Os méritos foram diferentes. Aí aquilo que eu falei, 70 anos, 70% de desencarnos são suicidas inconscientes. 3.000 pessoas por dia, 70. Então, tá lembrado? Você reencarna, 1% se suicida, 70% é suicídio indireto, em torno de 30% finaliza a reencarnação. E 1% é completista. Nós já falamos aqui do que é o completista. O que é o completista? O que diferencia o completista do que finaliza a reencarnação? Por que tem essa diferença brutal? De 1 para 29, em média. Nós estamos dizendo, olha, em torno de 70% desencarna antes do tempo. E os outros 30%? Tirando 1% do suicídio direto. Por que não são considerados completistas? Porque o completista é aquele que completa o tempo e faz tudo o que tinha programado para realizar naquele tempo. Entenderam? Eu posso até completar o tempo, e já é uma grande vitória. Você tinha, para nessa encarnação, 80 anos de existência. E você completa os 80 anos. Beleza. Você não é nem suicida indireto. Mas, muitas vezes, você não é um completista. Por quê? Porque você não conseguiu completar, dentro dos 80 anos, toda a programação que você tinha se programado a realizar naquela existência. Então, o completista é uma condição dupla. Você tem que completar o tempo e as tarefas programadas. Aí você é um completista. Por isso que é pequeno. Aqui é o exemplo do nosso amigo André Luiz. Certo? Suicídio indireto. Quem são? Aí entra a mensagem do Caibá. Ela tem 2 partes. Primeira parte, nós colocamos o que qualquer um de nós aqui, acha que pode ser um suicídio indireto. Ou seja, o camarada come demais, bebe, se droga. Então, eu acho que qualquer um que está aqui, mas realmente, dessa forma, você pode diminuir o seu tempo. Certo? Principalmente nas drogas. As drogas, nós dizemos que é um suicídio, certo? A conta-gotas. Certo? O álcool, mais ainda. Certo? A comida desenfreada. Então, é claro, eu acho que, digamos assim, é evidente que você pode diminuir o seu tempo de vida
em função desse tipo de situação. Ótimo. Só que ele vai além. Esse além é que é o problema. Por quê? Porque ele diz, olha, as pessoas coléricas, ciumentas, ambiciosos, preguiçosos, também são considerados suicídios indiretos. Cara, isso é aí que está os 70%. Não é apenas as drogas, certo? Não é apenas o álcool, certo? Não é apenas o comer. Ele está dizendo, é um modo de como você vive. Você briga demais, você se complica a sua vida amorosa, você inveja os outros, você tem uma inércia. O que isso acarreta? Que você muitas vezes está diminuindo o seu tempo e aquilo que você tem que realizar. A gente não imagina que isso seja causa de suicídio. Os outros 3, é claro, é evidente. Você se matar com um tiro é evidente. Mas esse tipo de situação a gente não imagina. Daí nós reconhecemos que a mensagem do nosso amigo Caibá, ela é extremamente importante. Porque, na realidade, ela faz um alerta. Ele está dizendo, fique alerta, cara. Essas situações demandam para você que você desencarna e é considerado um suicídio. Olha que o nosso amigo André Luiz não estava nesses casos. Ele estava nos outros anteriores, mas não nesse. É por isso que ele diz, suicidas, quase todos nós somos. Entenderam? Bem, teria consequências no plano espiritual, consequências nas vidas futuras, certo? São outras perguntas que estão no livro, esse do nosso amigo Simonetti. Aconselho que leiam, certo? A nossa intenção de hoje foi, digamos assim, destacar, né, que o Setembro Amarelo não é apenas relevante em função dos 1% de suicídio. O Setembro Amarelo deveria, certo, ser visto dessa forma que nós estamos mostrando, que lá fora não é visto, não é destacado, certo? Os 70%, certo, que chegam na espiritualidade com sérios problemas. Fiquemos alerta com isso, certo? Nós podemos estar diminuindo o nosso tempo de vida, às vezes, certo? E nem está percebendo. Certo? Os comportamentos ficam normais. Certo? Mas são todos patológicos. O que é o patológico? É o anormal que virou normal. Esse que é o problema. Certo? Esses tipos de comportamento, muitas vezes, ficam os naturais da pessoa. Ela nem percebe, já ficou natural. Ok? Alguma dúvida? Ficou claro? Isso aí, o tempo vai ser menor. Como? Isso aí, o tempo vai ser menor. Yes. Sim, certo? Cada um desses aí, certo? Tem um peso diferente, certo? Mas certamente vai acarretar, né, situações difíceis na espiritualidade. É isso que, na realidade, o mentor, o caso, na mensagem quis destacar. Olha, as pessoas se preocupam com aquela que dá o tiro, aquela que se enforca, aquela que se joga num trem, certo? Pô, cara, e esses outros? Certo? Pode ser, certo, que nem de longe eu passe perto de uma pessoa que já se suicidou, mas certamente
já cruzamos com pessoas nesse universo. Se não nós mesmos. Ok? Nos vemos no futuro. Obrigado, Roberto. O tema é realmente muito importante e propõe aí uma reflexão bem apurada para todo mundo.